verdade? Show de bola. Vou até mandar uma enquete ali. E a ideia é essa, né? A ideia é justamente essa, é aproveitar. Oi, tudo bem? Jéssica e quem que deu tchau ali agora? Bianca, rapaz. Rapaz, a Bianca eu não tava conhecendo. Ei, Bianca, você vai estar... Você tá jovem, hein? Hoje eu tô arrumada. Você tá jovem, hein? Eu não tava conhecendo. Ô, Bianca, vai estar lá na Expo? Vou. Vai? Vou. Massa. A equipe da Zap SP vai estar lá, viu? Vai estar em peso. Pronto. Eu saio domingo aqui do Maranhão. Vou estar lá semana que vem. Show de bola. Beleza. Vamos lá. Então, assim, essa é uma dúvida que muitas pessoas têm, né? Eu quero iniciar, eu quero começar a implantar o setor de sucesso do cliente aqui no provedor para aumentar a retenção, porque muitas vezes é criado, né, o setor de retenção. Inclusive, isso foi falado no podcast com a Fiber School. Agora, nesse final de semana, a gente gravou um podcast. E aí, uma das coisas que fala é justamente essa, né? Como que o provedor retém a base de clientes sem ter esse mecanismo de forma, vamos dizer assim, corretiva, né? No setor de retenção, que é aquele setor que fica tratando ali do cancelamento. E às vezes a gente para pensar, beleza, o provedor teve que criar ali o setor de retenção para tratar o cancelamento, só que muitas vezes aquele cancelamento, aquele monte de cancelamento que está acontecendo, é o efeito de algo que está faltando lá atrás, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Mais, né? A gente vai, inclusive, dar o caminho das pedras de como é que a gente monta esse setor de CS, né? É uma dúvida muito comum do pessoal. Tá bom, beleza. Eu entendi, às vezes, o que é CS, eu já sei o que é que eu tenho que fazer, eu já conheço a importância, mas, putz, e agora? Como é que eu faço? Como é que eu monto o time? Quem são as pessoas corretas? Isso. Qual é o perfil ideal? Será que eu pego alguém lá do meu suporte, trago para CS? Alguém de vendas, trago para CS? Então, tem várias... Começo tudo do zero, contrato do zero, o que eu devo fazer, né? Ou eu pego um setor e transformo. Então, tem muitas dessas questões, né? Isso. A gente vai trazer alguns insights aí, né, Edson, de clientes que a gente já viu montando, e também como é que a gente montou o nosso, né? Quais foram os passos que a Zap SP fez para montar o seu próprio setor de CS, como é que outras startups fazem, né? Pegar um pouco desses conceitos e levar um pouco para vocês, acho que vai somar bastante. Exatamente. Show de bola. Então, a gente já pode dar início aqui, né, Alec? Pode sim, compartilha com o pessoal aí o material. Beleza, vou compartilhar aqui a minha tela. A gente já deu aí um pouquinho de spoiler do que a gente vai falar nesse webinar de hoje. E, Alec, aí tu vai só aceitando o pessoal. Sim, uma coisa também, tá? A qualquer momento, vocês podem apertar essa mãozinha que tem aqui, e aí vocês... aí vai levantar a mão, e aí a gente pausa, e vocês podem complementar. Então, aqui não é aquela coisa da gente só falar, entendeu? Obviamente, a gente preparou um conteúdo aqui completo para vocês, mas a gente também nós queremos, na verdade, que vocês também participem desse momento com a gente, tá? Contribuir, inclusive. Então, só levantar a mãozinha que a gente está aqui para responder todas as dúvidas e vocês complementarem. Pois pronto, vou compartilhar aqui a minha tela. Só confirmem para mim. Tudo certo? Então, vou aqui apresentar. Aparece certinho aí? Tá tudo certo? Show, para mim tá aparecendo aqui. Show de bola. Então, vamos iniciar agora ao nosso webinar 9. Vamos falar sobre desenvolvimento de um time que pensa em Customer Success. Então, a gente vai falar sobre times prontos para encantar os clientes e como isso interfere totalmente a retenção, a melhoria da experiência, a melhoria do relacionamento com os clientes do provedor. E, assim, antes de começar tudo isso, por que esse tema é muito falado, né? Por que Customer Success é um tema tão falado assim? Eu vou contar aqui um pouquinho de uma história para exemplificar um pouco disso. Imagina, essa história, inclusive, ela é interessante porque eu vou contar porque ela aconteceu com o Alec. Alec, ele foi no barbeiro um tempo atrás,
Mas, na verdade, ele sempre vai, ele gosta de conversar com os clientes. E algo também similar já aconteceu comigo. E aí você tá lá e barbearia é aquela coisa, né? É igual quando a mulher também, ela vai lá fazer as unhas e tal. E fica aquela conversa, né? As conversas ali meio aleatórias. E aí quando chega naquela conversa ali no meio aleatória ou numa mesa de bar, enfim, a pessoa começa a falar e daqui a pouco cai no tema provedor. Pode cair, do nada, no tema provedor de internet. E aí aconteceu isso, né? Com a gente, inclusive. E aí você começa a falar lá, mas porque o meu provedor, não estou gostando muito dele, não. Enfim, a pessoa tem problema, aí liga, aí fica caindo direto à internet, e aí você liga, ele só pede para reiniciar, e fica naquela, e não resolve. Aí chega o outro e diz, pois lá no meu não tem isso, não. É tudo muito bom, assim, o pessoal atende muito bem, sempre que tem qualquer problema, eles orientam tudo bem certinho. Se for preciso, eles vão lá na minha casa, resolve. Enfim, no final das contas, por que a gente está falando disso? Porque as pessoas, elas naturalmente falam das outras, das empresas, elas falam do que elas têm como experiência nas outras empresas para outras pessoas, porque elas buscam o melhor para as pessoas. Foi assim que a gente sobreviveu como espécie. E quando isso eu estou falando em uma questão mais profunda do Customer Success. Mas quando a gente trata em uma questão mais agora, trazendo em uma dimensão maior, eu contei o exemplo da barbearia, mas o potencial que um cliente tem de falar mal de uma marca hoje, ela é muito superior a, por exemplo, de como que isso acontecia no passado. Então, por que Customer Success é importante? Primeiro, esse termo Customer Success, ou sucesso do cliente, ele foi popularizado após o surgimento da internet. Antes da internet, as empresas elas não se preocupavam sobre o cliente ter sucesso. O que é ter sucesso? É ele conseguir ter um resultado com aquele produto ou serviço que ele está consumindo. Ele conseguir realmente atingir aquelas expectativas que ele tinha com aquela no momento da venda. Então, hoje, esse potencial de disseminação de um comentário, seja positivo ou de negativo, é muito maior com a internet, porque as pessoas podem comentar em redes sociais, podem comentar no Google, podem comentar em tudo quanto é canto do mundo. Um potencial agora de alcance é muito maior. Reclama aqui, enfim, existem vários locais onde o cliente pode falar mal de uma empresa, que no caso também pode ser um provedor de internet. E aí, é por isso que CS é tão importante também, porque hoje o consumidor ele tem um poder gigantesco nas mãos e esse potencial de se alastrar é muito grande. Então, o sucesso do cliente é importante por isso. Por isso que eu contei um pouquinho dessa história, porque ela aconteceu. Então, a gente estava lá, e aí o cara começou a falar do outro, o outro, não, eu vou fazer esse daí então, eu vou sair desse que eu estou agora e vou para esse daí que você está dizendo. Inclusive, Alec, eu até pensei naquele momento, eu disse, rapaz, se esse provedor tivesse com o Zap SP, esse cliente já tinha o link de indicação dele, ele já mandava, era o link de indicação, já mandava. Então, a gente já está falando aqui, né, dessas coisas. Então, por isso que o sucesso do cliente, ele é importante. E dessa forma, essas empresas que eu estou mostrando aqui para vocês, são empresas que utilizaram a estratégia de sucesso do cliente para crescer muito. Inclusive, a gente bateu agora um resultado muito legal. A gente já passou dos 200 provedores no Brasil todo. Estamos em todos os estados do Brasil. E foi uma estratégia que foi totalmente alinhada com o sucesso do cliente. Então, vamos falar aqui um pouco, por exemplo, Netflix. A Netflix, ela é uma empresa que dentro do sucesso do cliente, a gente chama como Tech Touch. O que é o Tech Touch? É aquele contato, o mínimo ali, mas que a plataforma ela consegue se comunicar com toda a base dela, por mais que o pagamento seja pequeno, mas ela busca criando mecanismos para que a pessoa continue usando o produto muito. Então, ela usa vários gatilhos lá dentro da plataforma, envia sugestões semanais, o quanto que você está usando a plataforma, tudo isso para quê? Para garantir que a pessoa esteja tendo um ótimo resultado e continue usando a plataforma. E o Nubank, por exemplo, que já seria mais ou menos ali o que a gente chama de low touch, o Nubank também utilizou dessa estratégia, utilizando principalmente a indicação como um meio para crescer. Eu estou falando inicialmente disso, antes de falar da questão de colaboradores, porque tudo isso tem relação, tá, pessoal? Estou explicando agora os cases, mas a gente vai se aprofundar mais no ponto que é o tema central do nosso webinar de hoje.
Da mesma forma, a Sense Data cresceu também bastante utilizando esses mecanismos de fazer um onboard muito bem adequado, fazer o cliente usar realmente ali o produto, tudo isso. E o último exemplo é a Zap SP. Todo esse contato que a gente faz ali, por exemplo, todos vocês passaram pelo mesmo processo. Todos vocês passaram pelo mesmo processo, que existe um padrão. Então, existe um processo de demonstração do produto, existe um processo de dar boas-vindas para o cliente, explicar como é que funcionam os próximos passos, fazer as configurações iniciais, acompanhar o cliente dentro do período gratuito para ele enxergar valor na plataforma, a gente dá todo o suporte. Depois de 7 dias, a gente verifica quem são os provedores que não estão usando e vai atrás dele. Provedor, por que você não está usando? Então, explicar tudo isso é estratégia de sucesso do cliente, e tudo isso faz com que o cliente, quando ele precisa usar o produto, ele já tem todo um arsenal de coisas para obter o máximo resultado. Agora a gente vai fazer isso para que vocês aprendam no provedor. Como é que essas mesmas estratégias podem ser aplicadas no provedor de vocês, para que também vocês tenham entreguem uma ótima experiência para os clientes de vocês e aumente a retenção sem precisar depender de um setor de retenção. Então, uma coisa é isso. Não sei se, Alec, tu quer complementar aqui algo nesse sentido? Então, assim, e é bastante interessante, Edson, que a gente já vê ali dentro do grupo vários provedores que já começaram a incorporar alguns conceitos de CS no dia a dia, né? Eu lembro que ontem, eu não me recordo o nome do provedor, do provedor e da pessoa, eu acho que era algum Ricardo. Ele estava mostrando ali um panfletinho dele, né, do onboarding que ele estava fazendo com os clientes. O que é esse onboarding, né, pessoal? O onboarding é essas boas-vindas, né, esse acompanhamento inicial. Então, vamos trazer um pouquinho para a realidade do provedor, né? O cliente que está assinando um contrato com vocês de internet, quais são as expectativas dele ao ele contratar a internet? Então, eu acho que é o cerne da questão, né? Qual é a expectativa que esse meu cliente tem? Sabendo dessa expectativa, então, eu já posso fazer o quê? Eu vou fazer um onboarding e garantir que essa expectativa dele seja atendida ali nos momentos iniciais, que é o que a gente chama de time to value, né? Que é o tempo que o cliente demora para perceber o benefício dele ter contratado a telecom de vocês. A gente tem lá XPTO Telecom, o cliente contratou e durante a venda foi feita uma venda consultiva, onde se soube que aquele cliente ele usa para determinada finalidade, por exemplo, é um gamer, ou o cara assiste muito filme, ou ele tem criança, e essas crianças queriam assistir ali o desenho, né, para o pai e para a mãe ter pais ali, para poder trabalhar, para poder fazer alguma coisa, mas a internet anterior não permitia, ficava travando, a criança chorava, ou não conseguia trabalhar. Então, preciso dessa venda consultiva. Através dessa venda consultiva, eu sei quais são as expectativas do meu cliente e meu onboarding vai ser focado em garantir que essas expectativas sejam supridas nos momentos iniciais. Eu preciso garantir que ele tenha aquele momento de, caramba, fez diferença na minha vida. E a gente já percebe ali no grupo que tem um monte de provedor que já está conseguindo utilizar esses primeiros gatilhos. Isso é muito interessante. Esses são os primeiros passos aí que o pessoal realmente tem que fazer. E aí já pode passar para o próximo slide. Inclusive, só para complementar o que tu disse, claro. esses gatilhos, Alec, que você falou, eles podem inclusive ser feitos. Por exemplo, eu não sei quantos clientes aqui têm XC, dos que estão aqui presentes agora, mas é possível agora configurar os gatilhos de envios de pesquisa quando ocorrer uma finalização de uma tarefa de um processo. Por exemplo, a pesquisa de satisfação, uma pesquisa NPS. Então, dentro do XC, tem um provedor que eu achei muito interessante, ele criou lá o que ele chama de berçário, ele chamou de berçário, né? Que ele configurou um onboarding lá dentro. Então, existe uma etapa, um primeiro processo que executa, depois vai para o segundo, vai para o terceiro, que aí, ao final de cada processo, ele foi colocando algumas tarefas, tipo, enviar uma pesquisa de pós-atendimento, tal coisa, enviar uma pesquisa para saber como é que foi a satisfação na instalação, depois enviar um NPS após 7 dias, mas enfim, isso é um papo para um outro momento, a gente vai falar, senão a gente vai fugir um pouco, viu, Alec? Aí, o pessoal da Blue Fibra faz. Né, olha, top demais. Show, pessoal, então vamos lá. A gente já bateu bastante ali na tecla de o que é CS, por que a gente faz CS, né? E no primeiro momento, vocês encontraram a tecnologia para dar mecanismos para começar a fazer isso, ou seja, vocês estão aqui com o Zap SP, que tem algumas features que proporcionam para vocês a maneira de começar a fazer CS,
mas vem aquela dúvida, caramba, eu fiz o NPS, mas eu não estou fazendo follow-up, eu não estou acompanhando esses clientes. Eu fiz o pós-atendimento, mas eu não tenho uma pessoa ideal. Então, chega um momento do provedor que ele se depara com a seguinte situação: caramba, eu preciso agora, enfim, montar o meu setor de CS, porque, putz, eu preciso de uma pessoa especializada em acompanhar clientes. Eu preciso de uma pessoa com esse mindset, uma pessoa que se comporte como advogado do cliente. Perceba o seguinte: a pessoa de CS, ela não se comporta como um funcionário do provedor, é uma pessoa que ela tem que se comportar como se fosse um funcionário do teu cliente, é uma pessoa que vai defender os interesses do seu cliente. Então, ela tem que estar ali dentro do provedor, mas sempre pensando nos interesses do cliente. Como é que eu vou tornar esse cliente mais feliz? Como é que eu vou tornar a vida desse cliente melhor? Como é que ele vai ter mais sucesso? Como é que as expectativas deles vão ser supridas? E nesse momento vem muita dúvida de, como é que eu vou montar o diacho desse setor? Quem são as pessoas e tudo mais? E aqui vem uma frase do Aristóteles, né, bem famosa: uma andorinha só não faz verão. Mas, putz, espera aí, no CS não é bem assim, pessoal. Uma andorinha só faz verão, sim. Normalmente, inclusive, é isso que acontece nas primeiras empresas que começam a implantar um setor de CS. Sempre existe aquela pessoa que tem um perfil de faz tudo, né? Aquela pessoa que é o Severino, igual passava lá na Globo, né? Ele faz isso, ele faz aquilo, ele presta suporte. Isso é extremamente comum, isso vai fazer parte da maior parte das pequenas empresas que começam a fazer CS. Algumas empresas, inclusive, é o dono que faz esse CS, e esse CS, né, ele tem uma carinha ali de institucional, né? É o dono que vai no comércio local, é o dono que vai num parceiro, é o dono que vai no evento, um patrocínio. Então, ele se camufla de CS/institucional, e no começo é extremamente normal que o dono do provedor, ainda mais o pequeno provedor, ele vista, né, essa máscara de institucional/CS. Então, esse é o primeiro passo, né? No começo tem que ser assim. E aí, galera, como é que a gente pensa, então, beleza, o que acontece? Vamos supor que aqui, vamos falar do Lucas, né, que falou que na Blue Fibra faz. O Lucas, ele começou lá o setor de CS dele, porém ele está sozinho. Ele é a andorinha que faz o verão ali na Blue Fibra. Não que seja o caso do Lucas, mas vamos supor, hipoteticamente aqui, como se fosse uma historinha mesmo que dedigna. Então, show de bola. O Lucas está ali, só que o Lucas vai viajar para praia, vai ficar uma semana na praia, um mês na praia. Como é que vai ficar o setor de CS aí durante esse um mês? Vai ficar desassistido? E aí, para a gente pensar nesse setor de CS, uma das primeiras coisas que a gente começa a ter que olhar é que essa pessoa que eu vou buscar dentro do provedor, ela tem que ter algumas características, ela tem que estar preparada para a liderança, quando eu começo a olhar, seja alguém de suporte, seja alguém de venda, seja alguém que eu vou contratar, mas essa pessoa ela tem que ter essas características de liderança, porque, indubitavelmente, esse setor vai crescer. Vocês podem ter certeza, CS é o futuro, e é irrefutável que as empresas que não se preocuparem a partir dos tempos, elas vão sofrer bastante, ainda mais com a entrada das grandes telecoms. O que vocês têm de maior diferencial é a experiência mais próxima do cliente, então vocês podem ter certeza. Todo mundo na empresa vai ter que passar um dia por algum treinamento CS. Até o cara do financeiro, o cara do suporte, o cara que sobe torre, o cara técnico, todo mundo tem que ter uma consciência de CS. E isso é bastante importante. Um outro ponto é que, assim, pensando nessa sucessão, né? Eu sou a andorinha que faz verão, mas agora eu estou estruturando o meu time de CS. Então, existem algumas coisas que a gente tem que trazer. Por exemplo, a gente já falou várias vezes lá no News sobre, como é que eu documento processo, como é que eu faço playbook, eu não sei fazer, não tenho experiência com isso. Então, assim, é bastante interessante vocês já começarem a entender a importância de playbooks, de manuais, onde vocês consigam perpetuar essa cultura de CS, né? E o que é um playbook, né? Playbook, mais ou menos uma receitinha de bolo. Nessa receitinha de bolo, você vai falar ali alguns conceitos primordiais do CS, esses aos quais a gente falou agora há pouco. A importância, como fazer onboarding. Então, eu tenho um cliente que está entrando. Eu sou a andorinha que faz o verão aqui no provedor, eu sei como é que é feito o onboarding, mas eu saí de férias. Quem é que é capaz de fazer esse onboarding com esses novos clientes? Tem alguém? Essa pessoa vai fazer tão bem quanto eu? Então, aí entra a importância, né, de ter esses playbooks. São manuais bem, bem discretos mesmo, mas que possibilitam outras pessoas a adentrarem no time de CS ou assumirem esse cargo de CS, né? Então,
não fiquem desanimados, né? Se vocês não conseguirem, putz, o provedor é pequeno, eu não consegui montar um time onde eu posso chamar time de CS. Calma, é igual eu falei, uma andorinha só ela faz verão no CS, sim. Uma pessoa bem treinada, playbooks bem desenhados, você consegue fazer muito na experiência do teu cliente. Então, assim, é o primeiro insight que a gente quer passar para vocês. Foquem em processos, tentem entender os processos, o onboarding, qual é a experiência que eu tenho que mapear, quais são os gatilhos, é o aniversário do cliente, vai ter alguém que vai estar ali no microtik olhando se tem um cliente que está há muito tempo sem conexão nenhuma, um cliente que ficou inadimplente, e eu quero entender por que ele ficou inadimplente, um cliente que deixou uma review negativa lá no Google, o Google hoje tem uma extrema de uma importância, né? Então, a gente tem lá 5 estrelinhas. Putz, quem é essa pessoa que deixou uma estrelinha aqui? Vamos atrás dessa pessoa? Essa pessoa de CS vai atrás desse cara, tentar conversar, tentar reverter essa insatisfação. Isso a gente sabe o tanto que prejudica na reputação e na obtenção de novos clientes. Então, todos esses processos, todas essas etapas do CS precisam estar em algum lugar, precisam estar documentadas, precisam estar em um playbook. E aí, mais uma vez, não entrem em desânimo porque o teu playbook não ficou o melhor possível. Os playbooks, eles são simplificados, e entendam, ele vai ter a versão 1, ele vai ter a versão 2, a versão 3, a versão 4, faz parte desse processo. Então, lembre-se sempre aí do slide da andorinha azul, né? Tem que começar da única andorinha que faz verão. Não precisa querer tudo perfeito, não. O CS é assim, e é uma cultura que vai se estabelecendo. Quer adicionar alguma coisinha aí, Edson? Eu queria adicionar um ponto que é muito importante também falar, que é o seguinte, claro, eu vou falar disso no slide lá à frente, mas já está dentro desse contexto que a Alec falou, que é o seguinte, dentro do processo de experiência do cliente, vocês podem mapear o que a gente chama de... Dentro do conceito de experiência do cliente, existem momentos críticos que chamam. O que são os momentos críticos? Existe um conceito que chama ponto de contato. Ponto de contato é qualquer ponto que o cliente tem com a marca de vocês. Então, por exemplo, se ele entra no site, é um ponto de contato. Se ele entra na rede social, é um ponto de contato. Se ele vê um vendedor de vocês com a camisa, é um ponto de contato. Se ele entra na loja, é um ponto de contato. Existe esse conceito que chama ponto de contato. Só que existe um outro conceito dentro da experiência do cliente, chama pontos críticos, que é o quê? É um ponto de contato que vai dar uma virada de chave na experiência que ele tem. Vou dar um exemplo. Eu viajei, eu estava em Florianópolis, estava lá na Factory School, gravando, inclusive, um curso de NPS, a gente falando NPS na prática. Então, do zero, a aplicação com resultados vai estar lá na Academia de Talentos. É um curso muito interessante. Para quem assina a Academia de Talentos, eu recomendo bastante vocês assistirem quando sair lá na plataforma. E aí, estava gravando esse curso, e aí eu falei sobre esse ponto, esse ponto de contato. Nessa viagem, eu viajei na Azul, e aí a Azul sabe muito bem mapeado qual que é o ponto de virada assim, crítico. Quais que são os pontos de contatos críticos do cliente Azul? Ou qualquer cliente da verdade da aviação. Fazer o check-in, embarque, desembarque, a decolagem, entendeu? Pronto. Vamos pegar de todo o processo que existe, vamos pegar esses 4. A Azul faz com maestria. Ela diz assim, beleza, vai ter o check-in, eu vou fazer o melhor check-in. Então ela faz um check-in incrível, assim, tanto se fosse no celular no mobile, e no final, ainda ela pergunta o NPS no final do check-in. Vai fazer o embarque. O embarque da Azul é totalmente organizado em comparação com as outras. É totalmente, tipo, não tem gritaria, não tem... É perfeito. Tudo perfeito. Então a mesma coisa existe para o provedor. Toda empresa, ela tem clientes, e toda empresa precisa se preocupar com a experiência do cliente. E toda empresa tem seus pontos de contato, mas existem aquelas nas quais o ponto de contato é mais crítico. E é nesses pontos de contato que o teu colaborador do CS precisa estar trabalhando. Eu dei esse arrudeu todinho aqui, que é para explicar isso que a Alec estava falando, que é o ponto de contato, por exemplo, no caso do cliente de vocês, é o momento, por exemplo, sei lá, da assinatura do contrato, não sei, da instalação, no momento em que ele teve um problema na rede. Então, o que o colaborador do sucesso do cliente precisa saber, o que precisa fazer para fazer muito bem nesses pontos de contato críticos, os críticos, entendeu?
Então, isso é um ponto que vai ajudar também nesse sentido. E outro, quando o Alec falou sobre a questão dele ser um defensor do cliente dentro da empresa, é porque qualquer empresa vai ter vários setores lá, vai ter financeiro, vai ter marketing, vai ter vendas e tal e tal. Cada um desses setores aí vai defender meio que o lado dele, sabe? E às vezes, muitas vezes, defender o lado dele é não pensar na experiência do que isso vai trazer para o cliente. Então, por que tem que ter um defensor do cliente? Porque ele vai mostrar para esses outros setores que é importante sempre colocar o cliente no centro. O cliente como foco principal da estratégia. Então, é por isso que precisa ter essa pessoa, e essa pessoa, como o Alec disse, tipo, o fato dela ter esse perfil de fazer tudo vai ser muito interessante, porque ela vai conseguir trazer uma abordagem de sucesso do cliente para cada e saber defender a visão do cliente em cada um desses setores. Então, é importante que essa pessoa ela tenha essa característica, sabe? De ter essa empatia com o cliente, enfim. Eu queria complementar nesse sentido. Show. Pode ir para o próximo, Edson. Show. Vamos lá, pessoal. O Lucas, foi o Lucas que eu conferi aqui, deixa eu ver. Foi o Lucas, né? Beleza, ele perguntou ali o seguinte, o gestor CS pode ser o gestor de atendimento geral da empresa? Bom, na minha opinião, Lucas, o Edson já falou um pouquinho ali, né? Existe esse conflito de interesses quando você pega uma pessoa que já tem um cargo dentro da empresa e ela quer executar o cargo de CS. Mas é totalmente natural porque, como a gente falou, no começo o provedor não vai despender de verba para ter uma pessoa exclusiva e unicamente para o CS. Por quê? Putz, eu não tenho processo mapeado para essa pessoa, eu não tenho demandas, eu não tenho metas, então eu não sei nem o que é que eu vou cobrar desse cidadão. Então, para que eu vou pagar 1 salário, 2 salários, 3 salários para uma pessoa que eu não sei nem o que é que eu cobro dela? Eu não sei nem o que pedir que ela faça, eu não sei nem o que ela tem que fazer, o que ela tem que acompanhar. Então, realmente, fica uma balança muito ruim, né? Tipo, putz, eu não vou botar grana nessa pessoa, porque, putz, eu não sei nem o que eu vou pedir. Então, assim, no meu entendimento, no começo, vai ser aquilo do faz tudo que tinha lá no slide anterior. Realmente vai ter que ser uma pessoa de suporte, uma pessoa que que já está fazendo vendas, uma pessoa que está ali no atendimento, às vezes uma pessoa do NOC. Normalmente o pessoal que está no NOC ali é mais fechado e tal, mas às vezes é uma pessoa extrovertida que pode assumir uma responsabilidade desse tipo, às vezes uma pessoa de cobrança, um vendedor, enfim. Nosso papel aqui vai ser detectar esses perfis, né? Putz, essa pessoa que tem um perfil, vamos fazer um treinamento para ela, vamos ajudar ela a se desenvolver. Então, vai um pouquinho disso, sabe? Eu acho que não tem a pessoa ideal. Pode ter uma pessoa de vendas, pode ter um gestor, pode ter, enfim. O que não pode acontecer, na minha opinião, é que o CS se torne uma válvula de escape, sabe? Isso que é um ponto que eu chamo de red flag. O que é uma red flag? Uma coisa que vocês têm muita atenção. Normalmente, o CS, por não ter essas rotinas muito bem definidas, acontece que o CS vira aquele porão do provedor. Ele vira a válvula de escape das áreas que não estão performando tão bem. Então, você vai ter lá o fulano que está no setor financeiro, e aí ele não está performando tão bem, mas ele tem uma relação com o dono do provedor, tem uma relação boa com você não quer demitir o cara, e casa com o sentimento de que você quer montar o setor de CS, então junta a fome com a vontade de comer, é o cara que eu não quero mandar embora, mas está performando mal, é o setor que eu quero criar e não estou querendo gastar dinheiro, então, putz, eu vou pegar esse cara aqui e vou jogar no CS. Então, o CS não pode virar o porão do provedor. Essa é a primeira red flag que vocês têm que ter. CS não é válvula de escape. O CS deve ser formado, né, por pessoas que têm, assim, um perfil de proatividade, de empatia, e existem mecanismos aos quais a gente vai perceber quem são essas pessoas, né? Mandei no grupo agora há pouco um dos métodos, né, da gente conseguir analisar a personalidade das pessoas e tal. Isso é extremamente interessante no processo de contratação, a gente já viu isso na prática várias e várias vezes, às vezes numa entrevista, às vezes numa referência, você não tem a percepção do que aquela pessoa vai apresentar no dia a dia, no momento de pressão. Entenda que CS é uma pessoa que vai escutar muita coisa ruim, vai escutar gente reclamar, e ele vai ter que ser quase que um cientista dentro do provedor, né? Ele vai estar atrás de dados
que me mostre quem são as pessoas mais propensas a cancelar, as pessoas que estão falando mal da empresa. Então, ele tem que ter esse perfil investigativo, ele tem que ter empatia pra caramba, tem que ser uma pessoa extremamente empática, tem uma pessoa que realmente, aquele tipo de pessoa que se emociona com a história de uma pessoa, sabe? Aquela pessoa que fala que perdeu uma aula porque a internet caiu, e essa pessoa, ela realmente tem que sentir nela o sentimento ruim de ter perdido a aula, porque se isso não é genuíno, se essa pessoa não tem essa característica, pode ser que ela não vai conseguir obter tanto êxito assim na hora de executar o CS ali na frontline, né, com o cliente mesmo. Então, assim, recapitulando, né, não tornem o setor de CS de vocês o porão do ISP. Quero demitir, jogo para lá porque eu quero montar o setor. Não façam isso. E outro, esse setor pensem que tem que ter pessoas empáticas e proativas. É aquela pessoa que você vai dar os playbooks que você montou, pensa que você é a andorinha lá, que fez o verão sozinho, mas fez o dever de casa, né? Montou os playbooks, os processos, mapeou aqueles pontos de contato que o Edson falou. Qual é o ponto de contato? O cara entrou na loja, o cara chamou no WhatsApp, o cara veio assinar contrato, o cliente recebeu o técnico na loja, teve um onboard onde ele recebeu uma cartinha com a assinatura do CEO, do provedor, teve um gift card, teve um boné, um mousepad que ele ganhou, quando ele receber suporte, quando ele receber boleto, quando ele receber cobrança, todos esses pontos de contato vão ser mapeados e você vai colocar o seguinte, como é que eu quero que o meu cliente seja atendido em cada ponto de contato desse? Como é que é a abordagem que vai ser utilizada em cada ponto de contato desse? Então, esse somatório aí, na hora de pensar na pessoa correta, você tem que levar em consideração quais situações essa pessoa vai ser colocada à prova, né? Então, na minha opinião, é isso. A gente prestar bastante atenção, né, sobre essa red flagzinha aí e também sobre as características. Se alguém ficou com alguma dúvida ou alguma sugestão, alguma coisa que já aconteceu no provedor, pode mandar aí também. Vou até abrir o chat aqui, Edson. Inclusive, pergunta aí se respondeu a dúvida do Lucas, né? Isso. Eu respondi, Lucas, se você puder colocar aí. Assim, bastante a minha opinião do cenário de provedor, do tempo que eu vivi dentro de provedor, das experiências que eu já tive. E da experiência aqui também, né, Alec? Isso. Não, respondeu sim. Do que a gente também vê nos nossos clientes também, então tem um monte de coisa envolvida. E aí uma coisa legal que você pode fazer, inclusive, que pode ajudar, é uma ferramenta que se chama 16personalities.com. Então vocês podem entrar nesse site. É um teste, né, que ele se baseia na teoria da personalidade de Carl Jung e no sistema, como é que é? Myers-Briggs. Pode chamar de MBTI. Nome legal. MBTI. MBTI. Então, assim, é uma metodologia, né, que vocês podem aplicar, inclusive. E aí, dentre as características, quando vocês entrarem nesse site, tem falando todas as personalidades, né? E dentre elas, existem 4 que são potenciais pessoas propensas a seguirem nessa área de sucesso do cliente. Inclusive, aqui nas APSP a gente usa esse formulário para fazer as contratações, tá? Então, quando entra um colaborador das APSP, a gente tá lá no processo seletivo, a gente pede isso aqui. Então, ele tem que se encaixar em algum desses 4 aqui para a gente colocar ele no sucesso do cliente. Inclusive, pessoal, uma estratégia que é utilizada aqui nas APSP para como é que eu posso dizer assim, para disseminar a cultura de sucesso do cliente, que no caso aqui a gente chama de sucesso do provedor, a pessoa entra como sucesso do cliente e a partir daí é que ela vai para outras áreas. Então, a partir daí é que ela vai para vendas, a partir daí é que ela vai para sei lá, para o financeiro, a partir daí que ela vai para atendimento. Então, tudo isso é uma estratégia que a gente faz, e aí uma das coisas que você pode fazer é usar essas 4 personalidades. Então, existe o ENFJ, que é o protagonista, são pessoas extrovertidas, intuitivas, emocionais e julgadoras. Existe o ESFJ, que é o cônsul, então eles são excelentes em conectar-se com os outros e construir relacionamentos duradouros. Inclusive, quando contratamos os nossos 3 primeiros pessoas para estarem no sucesso do cliente, essas mesmas 3 hoje estão em outras áreas aqui, né, nas APSP. Mas das 3, uma foi protagonista e 2 foi cônsul. Então, esse cônsul aí é um perfil bem legal para assumir posições de sucesso do cliente.
Existe também o INFJ, que é altamente empáticos e compreensivos, excelentes em lidar com preocupações e necessidades dos clientes, e o ISFJ, que é o defensor. São dedicados e confiáveis com um forte senso de responsabilidade com os outros. A gente fala desses 4 aqui porque eles têm muita relação com as características do que uma pessoa de sucesso do cliente precisa ter. Então, vocês podem levar isso em consideração ao fazer a escolha, tá? Quer comentar algo? Gente, um teste de personalidade, ele não é uma lei universal, né? Não é escrito em pedra. É óbvio que um teste de personalidade não pode ser uma assinatura, né? De contrata, não contrata, mas é uma coisa que, é muito importante você ver as características daquele colaborador, porque se eu vejo que é uma pessoa introvertida, se eu vejo que é uma pessoa dominante, se eu vejo que é uma pessoa com uma personalidade forte, eu não vou colocar esse cara no Customer Success, porque ele vai entrar em embates com o cliente, ele vai tentar defender o ponto de vista dele, ele vai defender a empresa, e o cara de CS não é a pessoa para fazer esse tipo de coisa, não é um cara que vai defender, ao contrário do cara que está ali no suporte, que ele realmente, às vezes, ele tem que entrar em um embate com o cliente, porque ele tem que falar para o cliente, cara, reinicia o roteador, como eu estou te falando, e o cliente vai falar que reiniciou e não reiniciou, então, assim, são perfis que vão ser diferentes, né? Mas tomem como uma estratégia de recursos humanos, que é extremamente promissora, é extremamente interessante para vocês adotarem, e às vezes é até legal. Vocês chegam amanhã, mandam no grupo aí do provedor, e agora, a partir de hoje, vocês vão saber a personalidade de todo mundo aí na empresa. E isso possibilita até que vocês se relacionem melhor com os colaboradores que vocês têm. Então, não privem só a contratação, não. É interessante conhecer todo mundo aí dentro da empresa. Show de bola. Um outro ponto legal é falar sobre as tarefas básicas, né? Eu acho que essa que é a grande questão, porque uma coisa que a Alec disse lá atrás foi o seguinte, eu vou contratar a pessoa do zero, vou aqui pagar 1, 2 salários, 3 salários, enfim, e o que essa pessoa vai fazer? Quais são as atividades, né? Primeira coisa que é interessante, por mais que a gente tenha colocado aqui, suporte ao cliente, né? Que é responder as perguntas, tirar as dúvidas, ajudá-lo a resolver qualquer tipo de problema, desafios, né? Existe também o suporte, você pode integrar isso como sendo tudo do mesmo setor, mas é interessante colocar uma pessoa de atendimento para ser específica de suporte, realmente, atendimento, enfim, e outra específica para fazer sucesso do cliente, que vai fazer o monitoramento e o acompanhamento das etapas da jornada do cliente. Então, por onde começa a jornada do cliente? Começa no onboarding. Então, é a pessoa responsável por fazer o boas-vindas do cliente. Dar o boas-vindas, explicar quais são os canais, como é que vai funcionar. Olha, tem esse número aqui, que é o número de atendimento, tem esse outro aqui, que é só para fazer comunicações. Existe aqui, esse aqui é o nosso time de vendas, a nossa empresa está aqui, papapá. Aí dá o boas-vindas, explica, né, que o quanto que ele é importante para a empresa, se tiver algum mimozinho, alguma coisa, vai fazer ali com o cliente. É a pessoa que vai trazer esse cliente para perto, explicar como que o provedor pode ajudar ele, enfim, tudo isso. Então, faz esse processo. Dentro do processo de onboarding também, existe ali o momento de fazer a instalação. Então, essa mesma pessoa de CS é que vai fazer, por exemplo, o envio dessa pesquisa, o acompanhamento do feedback dessa pesquisa com esse cliente que respondeu a pesquisa de satisfação com a instalação, daquele técnico que fez a instalação, é que vai orientar o técnico, por exemplo, o que o técnico tem que falar lá, porque, veja, não é chegar, tipo, tem um cliente para instalar, aí o técnico vai lá, chega na casa do cliente, não pergunta nem onde o cliente mais usa a internet, já chega instalando, não é assim, entendeu? Essa pessoa responsável do sucesso do cliente, ela tem que entender como foi que o vendedor vendeu. Porque o vendedor, ele não pode chegar e simplesmente, por exemplo, existem os planos de internet, né, aí do provedor. Aí o cliente diz, tá muito caro. Aí o provedor quer fechar a venda. Ele mete o preço lá, e vende para o cliente para não perder a venda, mete a venda, o plano mais barato. Não perguntou quantas pessoas usam, não quis saber como é que o cliente usa essa internet, não soube de nada, beleza, aí foi lá e vendeu. A pessoa responsável pelo sucesso do cliente tem que garantir que o vendedor vendeu o produto certo para o cliente certo, um produto internet que resolve a necessidade ali do cliente, beleza. Quando ele feito isso, o que essa pessoa de sucesso do cliente tem que fazer? Ela tem que
falar para o técnico, olha, técnico, é isso aqui, ó. O cliente, ele usa a internet mais em tal canto, ele faz isso aqui, ele vai precisar da internet para isso, para isso, para isso. Por quê? Porque o técnico, quando chegar lá, ele já vai saber de muitas informações, inclusive vai ter uma orientação melhor ali para o cliente, para fazer o processo correto. Porque a instalação correta vai garantir, por exemplo, que o cliente use no local certo, no canto dele, não tenha nenhum problema nesse sentido. Inclusive, saber quantos equipamentos, vai precisar de tantos roteadores, enfim, tudo isso é importante. Então, essa pessoa vai também ficar responsável, não só por garantir que o cliente esteja usando, esteja tendo sucesso com o produto que ele está comprando. Então, isso parte desde a venda até o momento ali de instalação. E ele faz esse acompanhamento também da experiência de como foi a instalação. Beleza, teve um chamado técnico, o cliente foi lá e disse que estava com problema. Tá aqui, ó, suporte ao cliente. Show de bola. Então é essa pessoa também que vai ficar responsável por fazer o monitoramento de como que está a experiência do cliente com aberturas de chamado, com dúvidas que o cliente está tendo. Tudo isso é também responsabilidade do sucesso do cliente. Esse gerenciamento de relacionamento, por exemplo, é essa pessoa também que fica responsável por fazer aquelas mudanças na estratégia ali de comunicação. Por exemplo, teve agora Páscoa, então pronto. Vamos buscar se relacionar melhor com o cliente. Pessoal, precisa entender uma coisa que é o seguinte. Se vocês não estão se relacionando com a base de vocês, vocês estão dando a possibilidade do concorrente de vocês se relacionar com a base de clientes de vocês. E quando eu falo se relacionar, é chegar e tomar o cliente de vocês para eles. Entendeu? Então, quando eu falo de manter o relacionamento, é isso. Frequentemente, por exemplo, a cada 2 meses, ou a cada mês, a cada 3 meses, vai lá e faz uma pesquisa NPS para saber como é que está a lealdade desse cliente, como é que está a reputação da marca de vocês. Faz a pesquisa de satisfação quando teve um atendimento, para saber como é que foi a experiência, porque se ele teve um atendimento e a experiência foi ruim, significa que precisa mudar o processo, que precisa mudar alguma coisa, e não tem como saber se o cliente não fala isso para vocês. Então, gerenciar esse relacionamento. Por exemplo, tem, por exemplo, mensagem de aniversário. Uma coisa que eu falo muito, né, para os provedores. Quando geralmente ele vem para demo, quando tá querendo só mensagem de cobrança. Porque, eu não sei porquê, mas todo mundo diz que a ZapSP é muito boa com esse negócio de cobrança. Aí vem um monte de provedor querendo cobrança com a gente. E aí, beleza, né? Vem o pessoal querendo cobrança. E às vezes uma coisa que eu falo na demo é que, tipo assim, você manda, sei lá, 5 mensagens de cobrança, 3 mensagens de cobrança. 3 eu tô falando aqui no mínimo, né? Porque os provedores geralmente colocam mais. Mas e quantas mensagens de aniversário são enviadas para o cliente? Então, se você pegar 5 mensagens e multiplicar por 12, que é o período de um ano, vai dar, sei lá quantas mensagens. Vai dar mais de 50, né? Mensagens de cobrança. Mas e de aniversário, que é a data mais importante, é uma vez no ano, não se preocupar? Então, a pessoa de sucesso do cliente, ela tem que se preocupar com esses pequenos detalhes, essas pequenas coisas. Por isso que ele precisa ter empatia. E isso é o gerenciamento do relacionamento. E quando o Alec falou que essa pessoa precisa ser proativa, é realmente proativa. Uma coisa que confundem muito também é usar a PSP como plataforma de atendimento. Não, não é plataforma de atendimento, porque atendimento é uma coisa mais passiva. É quando o cliente vem até o provedor com alguma questão. Usar a PSP, no caso, ajuda o provedor de forma proativa. Então, é do provedor para o cliente. O cliente precisa manter esse relacionamento. O cliente precisa sentir que vocês, provedores, se importam com ele. E quando ele sente que vocês, provedores, se importam com ele, ele está menos susceptível a sair do provedor de vocês para o concorrente. Então, é por isso que o gerenciamento desse relacionamento tem que ser feito por uma pessoa empática, tem que ser feito por uma pessoa proativa. Outro ponto, renovação. Então, o gerenciamento desse relacionamento gera renovação, entendeu? Gera essa questão, porque quando o cliente sair e vai para um outro, ele vai dizer, pera, no outro tinha isso aqui. Inclusive, se ele inventar de cancelar e for para um outro e o outro não tiver isso, ele vai dizer, pô, pelo menos no outro tinha isso aqui, o outro mandava as mensagens lá para mim, o outro tinha esse ponto, perguntava como é que estava a satisfação, quando tinha qualquer problema, eles resolviam rapidamente, então é tudo isso. Outro ponto também, o upselling. Então, o upselling aqui é tipo, eu tenho um serviço, eu tenho um produto a mais e eu tô vendo ali que aquele cliente, além de ele estar bem satisfeito, ele está usando bem o meu produto, show de bola, então eu posso fazer um upgrade com ele.
eu posso fazer uma campanha, eu posso fazer uma comunicação para esse cliente subir de nível. E é exatamente isso, né? O que a ZPSP propõe para vocês, provedores, que vocês subam de nível. É a mesma coisa. Como é que vocês vão subir de nível? Fazendo os clientes de vocês subirem de nível também. Esse cliente está aqui extremamente satisfeito. Show de bola. Mostra já o programa de indicação para ele. Porque aí, além dele ganhar, vocês também ganham. Já tem um SVA, comunica para esse cliente também já usar o SVA que você contratou. Então, é isso, fazer o cliente sempre ir subindo de nível. E a coleta de feedback, né, que foi o que eu falei também lá atrás. Buscar sempre fazer ao máximo possível o cliente dar o máximo de feedback. Então, estimular realmente isso. Um ponto importante que precisa ser falado aqui também é o ego que precisa sair. Então, o ego, ele não pode existir aqui. Se você contratou uma pessoa para fazer todas essas tarefas que eu, né, acabei de falar aqui, é preciso assumir que o seguinte, o ego, ele não pode existir. Essa pessoa, lembrem-se, essa pessoa vai estar aí para defender o cliente. Então, ele muitas vezes vai mostrar coisas para vocês que vocês não vão gostar. Mas é apenas o cliente que parou um tempo para escrever uma coisa, para dizer uma coisa para vocês, provedores, para vocês tomarem uma atitude, porque ele está mostrando algo que está errado na perspectiva dele e que vocês precisam mudar. Vocês precisam tomar uma atitude. Porque se vocês não tomarem uma atitude, é esse cliente quem vai tomar uma atitude e vai sair do provedor. Então, é por isso que esse coleta de feedback é extremamente importante. E essa pessoa precisa muito defender a visão do cliente. E é preciso que o ego pare de existir. Tá? Então, essas tarefas são tarefas de sucesso do cliente. Então, essa pessoa que vocês vão contratar, ele precisa executar essas tarefinhas aí. Então, é isso. Alec, tu quer falar algum ponto? Quer complementar? Cara, enquanto você falava aí, Oi? Não, pode falar. Enquanto você falava aí, me veio algumas insights de coisas que outros provedores já reportaram a gente, ou coisas que a gente já percebeu. Uma delas é sobre essa questão de upsell. Lá no comecinho dos APSP, quando a gente tinha um volume de NPS razoavelmente baixo, eu fazia questão de ler todas as respostas de NPS, porque eu queria entender no provedor de internet, nos nossos clientes, o que é que os clientes mais reclamavam, né? A gente tinha ali, sei lá, uns 30 provedores apenas, eu conseguia tirar um tempo extra para ler resposta de NPS de todo mundo. Eu queria entender o que é estava dentro da cabeça do cliente. E aí eu percebi o seguinte, tinha muito cliente que às vezes estava reclamando de algo que poderia se tornar uma venda. Vou te dar um exemplo. Boa. A internet não está funcionando no quarto. Putz, é aquela questão de dar o roteador a mais. Putz, chega final de semana, a internet fica lenta. Chega 8 horas da noite, a internet fica lenta. Por quê? É o tempo, é aquele momento onde a mulher, o esposo, chega do trabalho, os dois ligam os seus dispositivos, a internet fica mais sobrecarregada. Ou, em algumas regiões, inclusive, esse é um ponto bem engraçado, inclusive, algumas regiões interioranas, as casas mais antigas têm aquelas instalações elétricas mais velhas. É aquela casa onde tu liga o chuveiro e as lâmpadas ficam fraquinhas, sabe? Eu acho que deve ter muita gente que já viu casos assim. E aí tem um roteador ligado na mesma tomada do ventilador, ou do liquidificador, ou de um ar-condicionado. Putz, o cara chegou do trabalho, na hora que ele liga o eletrodoméstico, trava o roteador. E aí, o que é que ele fala? Dá todo dia 7 horas da noite, a internet fica ruim. Mas é porque existe um contexto ali por trás. Existe, inclusive, a oportunidade de realizar um upsell ali por trás. A oportunidade de realizar uma venda, de aumentar ali o teu ticket com aquele cliente. Então, o NPS, ele não é só uma ferramenta para você pegar insatisfação, para você pegar clientes que não são fiéis. É uma oportunidade de fazer uma venda. E o colaborador do CS, isso a gente ia deixar passar batido, mas é muito importante, inclusive, falar em todos os livros de CS, você vai ver uma menção sobre isso. O CS, ele pode e deve ser utilizado como uma ferramenta de vendas. O colaborador de CS, ele tem que estar preparado para dar início a uma venda. Então, se ele está lidando com um cliente
e esse cliente abriu brechas ou mostrou uma oportunidade de uma venda de um produto, de um SVA, de colocar um roteado extra, de aumentar a banda, esse cara de CS, ele deve ser capaz e capacitado para realizar essa venda, entende? Então, assim, não olhe o CS como uma coisa onde eu estou fazendo, às vezes, só firula, porque todo mundo fala bem do meu provedor, então não tem por que eu fazer CS. E aqui eu já tenho uma fama excelente. Não, peraí. O CS, às vezes, vai aumentar até a tua renda. O cara vai conseguir fazer upgrades, o cara vai conseguir vender outros serviços. Então, isso é bem interessante. E tem a questão do ego, que o Edson falou, né? Tem muito provedor que, às vezes, teve um problema ali no backbone dele, ele ainda não tem um anel ali de fibra dele, ele ainda não tem a redundância, ou tem e realmente deu problema em tudo, problema em PTT, etc. E aí ele fala, não, esse mês eu não vou rodar NPS porque eu tive problema. Não, pera. O NPS não é para tu fomentar o teu ego de ver elogio o tempo todo. Pelo contrário, é a oportunidade de você pegar o cara com raiva e é o momento onde ele tá com tanta raiva que ele tá disposto a despender energia para dar um feedback sincero, sabe? Então é nesses momentos que às vezes tu tem que rodar uma pesquisa mesmo, pegar o cara na raiva, escutar o que ele tem dentro do coração e poder agir, sabe? Porque se você só manda NPS ao som de passarinhos, tu não vai colher muita coisa. Você tem que jogar NPS ao som de canhões. É quando o pau tá quebrando mesmo. É aí que tu vai pegar aquele feedback sincero. Lógico, né? Tu não vai rodar NPS com um problema na rede e fechar os olhos para os resultados. Que vai entrar uma outra questão, né? A confiança do cliente dá um feedback. Vamos supor o seguinte: pega uma empresa aí na cabeça de vocês, imagine a Vivo, a Claro, o TIM, Oi, ou algum banco, alguma empresa que vocês tiveram uma situação um pouco ruim. Imagina o seguinte, essa empresa te mandou um NPS. Você responderia? Você gastaria um tempo do teu dia para responder e dar um feedback sincero a essa empresa? Então, é uma análise que a gente tem que fazer com o nosso próprio negócio. A gente faz essas críticas aqui no Zap SP quando a gente roda NPS. Pô, mas por que só 50% dos nossos clientes quiseram responder? Por que os outros 50% não responderam? Então, a gente tem que fazer esse tipo de análise, sabe? A gente tem que pensar em por que os clientes não estão dispostos a perder tempo nos ajudando a dar um feedback. Então, são coisas que eu queria adicionar aí, Edson, a sua fala, porque eu acho que são detalhes de mindset, né? Quando a gente fala de CS, que é muito importante repassar para o colaborador que vai desempenhar essas ações. Sim, total. E um ponto que é interessante é que quando a gente fala de sucesso do cliente, ele tem que ter dois objetivos principais. Primeiro, fazer o cliente continuar pagando e fazer o cliente comprar mais. O sucesso do cliente é estratégia para fazer o cliente comprar do provedor. Então, o provedor precisa fazer esse cliente, como é que eu posso dizer assim? O cliente ele precisa continuar comprando e comprando mais, né? Por isso que você falou que é uma estratégia que você ter essa pessoa, essa pessoa precisa analisar o problema na perspectiva do cliente e enxergar que esse problema muitas vezes é uma oportunidade de venda. Até porque, como sempre fala, né? Vender para quem é cliente da base é muito mais barato e mais fácil do que vender para um novo cliente. O custo de trazer um novo cliente é muito maior. Você vai ter todo um custo de aquisição desse cliente que é muito maior do que você, por exemplo, vender para quem já é cliente, porque ele já é cliente, ele já confiou. Ele já passou pelo momento de confiança ao ponto de tirar dinheiro do bolso dele e entregar para a sua empresa. Então, esse colaborador, ele precisa ter essa percepção de que a tarefa que ele está fazendo, quando a gente fala de tratar detratores, nada mais é do que resolver o problema do cliente. Muitas vezes esse resolver o problema do cliente é uma oportunidade para vender mais, né? Então, quando a gente está falando isso, e quando a gente pega dos promotores, por exemplo, é observar esse comportamento para fazer ele comprar mais também. Então, por isso que eu falo, né, que a estratégia do sucesso do cliente é fazer o cliente continuar comprando e fazer ele comprar mais. Então, é basicamente isso, está muito alinhado com o que tu disse. Show de bola. Pronto. Pronto, show. E aí, tu vai falar desse slide? Pode ir. Exatamente. Vamos lá, pessoal. Então, assim, a gente já falou um pouquinho, tá? Como é que eu começo ali com a andorinha que faz o verão,
quais são as características desse meu colaborador que vai entrar para o time de CS, a importância do playbook, dos processos, mapear os pontos de contato, o que esse cara vai fazer, o que essa mulher vai fazer no CS, e agora a gente vai para um ponto importantíssimo, né? Eu já sei como é que faz, mas agora eu quero entender como é que eu vou remunerar as pessoas ligadas ao CS. O que eu preciso fazer? Então, assim, num primeiro momento, existe uma red flag aqui que é interessante a gente já falar dela. Para CS, quando a gente coloca meta de volume de atendimento, talvez seja uma perspectiva, talvez seja uma abordagem muito ruim, porque tu tá falando o seguinte, pô, CS, quanto mais pessoas você entrar em contato de forma proativa e tentar entender problemas, ou quanto mais pessoas você fazer follow-up, mais eu vou te pagar um comissionamento aqui, mais eu vou te remunerar. Então, o cara vai começar a trocar qualidade pelo volume, né? Ele vai tentar fazer contatos mais superficiais, apenas para contabilizar ali no teu CRM, apenas para contabilizar ali na tua planilha, e ele fez aquele contato. Então, a primeira red flag evitem metas que estão ligadas a volume de atendimentos. Isso vale para vendas, isso vale para uma série de outros setores dentro do ISP, dentro do provedor. E a gente tem a remuneração embasada em nota de pós-atendimento, né? Pô, a gente mapeou lá atrás, a gente acabou de mapear uma série, mais de uma dezena de pontos de contato, onde você pode enviar uma pesquisa de pós-atendimento. Então, sei lá, fiz a instalação, ou fiz um suporte, eu vou lá e envio um pós-atendimento para esse cliente. E aí, para cada resposta de pós-atendimento que for feita, eu vou dar, sei lá, R$10 para o colaborador que receber a nota máxima. Esses valores, gente, a gente precisa analisar a CAC, a gente precisa analisar a estrutura financeira, a gente precisa analisar a margem. Estou só pivotando aqui mesmo a ideia. Mas vocês vão poder remunerar embasado em nota de pós-atendimento. Alec, mas o cara mandou a pesquisa e o cliente não respondeu. Então, basicamente, você não vai pagar a comissão referente àquele atendimento, até porque você precisa estimular que o teu colaborador entenda que ele precisa culturalizar o cliente a dar um feedback sobre o atendimento dele. Então, na hora que ele for na casa do cliente, ele precisa pedir para o cliente, você vai receber um link no WhatsApp aí, deixa uma notinha para a gente, deixa um comentário ali, é muito importante para a gente, essa cultura tem que ser criada. E aí, se o cliente não respondeu, quer dizer que o colaborador também falhou em persuadir o cliente a responder à pesquisa. Então, não paga essa comissão. É uma maneira. Remuneração embasada no número de clientes que renovam o contrato. É algo que a gente utiliza aqui dentro do ZapSP. O cara entrou na base, ele tem um contrato de 1 ano com vocês. Então, se ele renovar o contrato, isso quer dizer que o teu time de retenção, por mais que você nem tenha ele ainda, por mais que seja aquela andorinha que fez o verão sozinho, ele mostrou que, nós somos capazes de deixar esse cliente por mais de 1 ano. Esse cliente quis renovar o contrato, nós tivemos sucesso na retenção dele. Então, vamos olhar o seguinte, qual é o LTV nosso hoje? Qual é o nosso CAC? A gente sabe que o LTV tem que ser maior que o CAC. Se eu estou gastando R$1.000 para a instalação do cliente, obtenção do cliente, e o cliente sai antes de deixar esse CAC, eu perdi dinheiro, eu fiquei no prejuízo. Então, eu posso remunerar esse meu time toda vez que um cliente romper essa barreira, por exemplo. Renovou o contrato? Show, esse mês vai ter uma bonificação referente a essas renovações de contrato. Ou esse mês a gente teve 100 renovações de contrato. Então, nós vamos aumentar aqui R$100 para cada um do time de retenção. É um exemplo, mais uma vez. Remuneração embasada em reputação no provedor, Google e Facebook. E aqui, gente, vocês podem engajar, e eu fiz isso na minha época de provedor, vocês devem e podem engajar todo o time de vocês. Nós estamos com a nota aqui 3.5 no Google. Vamos chegar aqui, vamos reunir todo mundo amanhã no provedor e vamos falar o seguinte, galera, nossa nota está baixa no Google, a gente sabe a importância disso, e para estimular vocês, vamos todo mundo dar uma nota lá para o provedor, vamos pedir a mulher, a esposa, o filho, para dar a nota também, por mais que isso seja superficial, por mais que isso não represente a realidade, mas é interessante engajar o pessoal na busca de feedbacks positivos. Por mais que nesse momento seja superficial, porque são pessoas de dentro que estão dando essa nota, mas pelo menos você está agregando na reputação e você está mostrando para o time o seguinte, se nossa nota subir, se vocês convencerem aqueles detratores ali a mudarem a nota, nós vamos dar uma comissão para todo mundo. Então, se nossa reputação no Google e no Facebook estiver ok,
show de bola, a gente vai dar uma remuneração mensal aqui, embasada na nossa reputação. Pô, vamos acompanhar a reputação dos nossos concorrentes também. Vou fazer uma planilhinha aqui. Mensalmente, essa pessoa do CS vai pegar a nota dos meus concorrentes no Facebook e no Google, vou comparar comigo e eu quero ter um acompanhamento mensal. E se a gente estiver sempre à frente dos nossos concorrentes na reputação, vai ter uma comissãozinha ali para todo mundo. Não precisa ser uma comissão pomposa, mas perceba que aqui a gente deu 4 alternativas e podem ser 4 pequenas comissões que engajem todo o time em busca desse ideal. E percebam, quando eu falei todo o time, né? Porque o teu técnico que vai na casa do cliente, ele tem que ter conhecimento de CS, ele tem que estar engajado nesse plano de tornar o provedor mais bem visto, de tornar os clientes mais leais à tua marca. E aí a gente vai para o quarto, né? Remuneração embasada em NPS. É outra coisa que a gente também faz dentro do Zap SP. Putz, rodamos NPS. O NPS mês passado deu 90 e quanto, Edson? 91. 91. E há 3 meses anteriores tinha dado 89. Não, tinha dado 82. 82. Pô, a gente saiu de 82 e foi para 91. Então, cara, a gente aumentou, a gente teve uma melhora substancial. Então, a gente tem que remunerar o nosso time, a gente tem que gratificar o nosso time, porque entenda que o NPS é um barco, tá todo mundo dentro desse barco. Então, não adianta eu remunerar só o pessoal do CS e não remunerar o pessoal que está na frontline ali. Todo mundo está no mesmo barco, todo mundo tem que, em todos os pontos de contato, todo mundo precisa estar pensando que, pô, se esse cliente sair daqui e me der uma nota boa no NPS, ele me elogiar, eu vou ter uma remuneração, entende? Então, assim, são ideias de remuneração que casam muito com a cultura de CS e que é um start de um framework que vocês podem criar, porque cada provedor tem sua realidade, né? Tem provedor que usa fibra, tem provedor que tem SVA, tem provedor que não tem provedor que usa câmera, que vende câmera, que vende celular, tem provedor que usa rádio, tem provedor que usa cabo ainda, então, N realidades, e aqui é só meio que uma base de, putz, como é que eu posso começar a remunerar o meu time para manter todo mundo com sangue no olho, né? É um valor que a empresa tem que ter, é sangue no olho. Como é que a gente faz isso? Estimulando todo mundo a engajar, né? Igual a gente falou aí, Google e Facebook. Pô, a empresa inteira tem que estar com sangue no olho, a gente tem que ver aquele negócio ali, é 5 estrelas, eu vou ter 5 estrelas. Vamos todo mundo, vamos cair de porrada nesse Facebook, nesse Google aí, vamos trabalhar para nossa empresa ser, na hora que alguém colocar internet em XPTO City, na hora que colocar internet na cidade de vocês, e olhar no Google, e olhar no Facebook, vai ter lá o provedor de vocês com a maior quantidade de estrelas. Porque se eu sou novo na cidade, e eu estou procurando um hotel, estou procurando uma padaria, estou procurando o que quer que seja, e eu procuro no Google, pô, eu vou confiar muito mais no que eu estou vendo ali, no que o vendedor porta a porta foi lá na porta da minha casa encher minha orelha de migué, de lábia. Então, as pessoas hoje acreditam muito nisso. Então, é necessário criar remunerações para isso e todo o time deve estar engajado nisso, tem que ter essa preocupação 360. Tá. Só tem que ter um ponto de cuidado aí, né, Alec, também em relação a isso, porque é interessante essa questão da reputação, é um ponto de contato online que o cliente vai ter com a marca de vocês. Então, você precisa realmente tomar muito cuidado com essa reputação, muito cuidado com essa reputação mesmo, porque o teu cliente vai fazer um comparativo da tua reputação com o teu concorrente, ele vai. Só que, ao mesmo tempo, isso não pode virar uma métrica de vaidade, né? Tipo assim, não, vamos agora fazer isso aqui, vamos manipular aqui essa nota e não se preocupar com um atendimento rápido, em resolver o problema do cliente, enfim, tudo aquilo. Então, e outro ponto também que eu complemento é sobre a questão da remuneração embasada no NPS. É interessante também para que, por exemplo, vamos supor, a pessoa fez lá a pesquisa NPS, e é interessante que ao fazer essa pesquisa, vocês coloquem um critério de aceite mínimo também. Que é tipo assim, tivemos uma participação na pesquisa de tantos por cento. Porque, por exemplo, imagina que tu fez o NPS lá e só 5% das pessoas participaram da pesquisa. Aí a pessoa vai e diz, olha, o nosso NPS está tanto aqui. Peraí. Mas, então, é interessante que vocês coloquem pelo menos um critério mínimo de participação na pesquisa, para não dar uma maquiada, por exemplo, em pegar poucos clientes. Ah, tá aqui o nosso NPS, tá dando isso.
Então, é interessante também colocar esse critério mínimo. Por quê? Porque a pessoa vai buscar cada vez mais alcançar aquele resultado, e alcançando esse resultado, é algo contínuo, né? É aquilo que ela que disse. Todas as pessoas da empresa, elas precisam saber disso. Inclusive, né, no curso lá de NPS que eu falei, é interessante, inclusive, que os resultados disso sejam apresentados para toda a empresa, porque isso vai realmente virar uma cultura quando é apresentado para toda a empresa. Quando a gente faz uma pesquisa NPS com vocês, a gente para a empresa, a gente para suporte, a gente para vendas, a gente para o que for, marca uma reunião aqui só para apresentar o resultado da pesquisa NPS, mostrar o que cada cliente disse como comentário, o que cada cliente pediu de funcionalidade, o que cada cliente disse da experiência, inclusive aqueles provedores que falam assim bem, nós ficamos felizes pra caramba, aqueles que falaram bem, mas disse, olha, ainda precisa disso, os que, da última pesquisa não teve um que falou mal, a gente achou até estranho, porque a gente também acha interessante quando fala mal, porque a gente vai lá e busca saber o que aconteceu e tal, e aí é interessante, sabe, esses feedbacks. Então, inclusive, quando a gente fizer uma pesquisa NPS com vocês, contribuam bastante, porque a gente lê cada comentário, as funcionalidades, as coisas que a gente vai fazer no nosso produto se baseiam muito nessa pesquisa, e a mesma coisa vai acontecer com vocês. Então, o produto de vocês precisa estar alinhado com aquilo que o cliente vai falar, muitas vezes, na pesquisa NPS. Então, o NPS é uma métrica muito interessante, inclusive, para fazer essa questão da remuneração aí que a Alec falou. Vamos lá. Agora acabou, né? Acabou. Agora acabou. Agora é tentar entender aí de vocês se ficou alguma dúvida, alguma coisa que ficou um pouco mal explicado, às vezes até algo que vocês já executaram não deu certo ou deu certo. Eu espero que a gente tenha conseguido trazer coisas novas, né? Alguns insights novos para vocês. O tempo é curto, então a gente precisa comprimir o conhecimento e pivotar, né? Ali no chat mesmo, tem perguntas que às vezes são até complexas, né, de responder. Precisa de um aprofundamento maior para a gente não ser irresponsável e também dar um insight muito ruim, né? Mas esse é o momento agora de vocês levantarem a mãozinha. Levantar a mãozinha aí e dar a gente vai seguindo a sequência. Dar um pitaco. Eu sei que Net Glória está com a mãozinha levantada. Opa. Pode falar já? Vai. Bora. Você é o dono. Tiago. Neto Glória. Vai, Tiago. Eu quero aproveitar um gancho que você deu aí, Edson, em relação ao ego. Porque quando você tem um colaborador CS, tem que se pensar que esse colaborador ele é especialista em experiência do cliente. Então, ele é focado em entender as necessidades do cliente e converter essas necessidades em máximo de experiência, né, positiva para o cliente. E esse especialista ele vai ser uma ponte entre o provedor e os clientes, porque esse entendimento vai passar por ele, porque ele está focado nisso. Então, quando surgem as problemáticas desse relacionamento entre cliente e empresa e vice-versa, esse especialista, ele vai observar essas falhas, né? Vai procurar soluções e muitas vezes se repassa essas soluções para o topo da pirâmide. Só que o que é que às vezes acontece é que muitas dessas observações feitas, elas não são totalmente seguidas. E aí o que é que acontece? Soluções diferentes trazem resultados diferentes. Então, não adianta o especialista se aprofundar o máximo no cliente, né, para tentar maximizar ao máximo a experiência e a satisfação do cliente, para conquistar a confiança dele, porque o cliente só é fiel a você quando ele confia em você. Se as soluções que você apresenta, ou elas morrem na praia, ou elas são modificadas. Porque, como eu disse, as soluções, quando modificadas, vão apresentar resultados diferentes. Então, não adianta reclamar quando o topo faz alguma alteração desse planejamento, não adianta se perguntar o porquê. Porque se você modifica a solução, automaticamente o resultado esperado vai ser outro.
Deixa eu ver se eu entendi. Com quem eu tô falando? Tá a Net Glória aí? E Thiago. Thiago, né? Opa, Thiago, beleza? Deixa eu ver se eu entendi. Beleza. O que tu quis dizer seria mais ou menos o seguinte: pô, Alec, o pessoal aqui especialista em CS e tal, mas quando a gente pega ali o resultado do NPS, a gente pega ali os feedbacks do cliente, a gente vê que tem que ser coisa que tem que partir do topo da pirâmide para baixo, a gente tem que levar para o CEO, e às vezes essas coisas que a gente leva, elas não são traduzidas em ações. É basicamente isso? Na verdade, são traduzidas em ações, mas não de acordo com a necessidade real do cliente. Ou Show. seja, é aquele tipo de situação que você passa a solução, mas aí o topo observa e diz, não, eu posso fazer isso aqui diferente, isso aqui pode ser assim, isso aqui pode ser desse jeito. Uhum. E aí, quando faz a aplicação, o resultado não vem, porque Entendi. a solução foi modificada. Entendi. Então, nessa parte que ele citou do ego, eu acrescentaria também aí o respeito ao colaborador. Não que o colaborador queira se engrandecer com isso, mas se ele é um especialista naquela área, então ele sabe do que ele está falando. Então, ele conhece o problema aprofundadamente. E ele encontrou uma solução viável. Show. Se você faz a modificação dessa solução, o resultado não vai ser o esperado. Show. É nesse sentido, entendeu? Vou fortalecer aqui qual era o sentido quando a gente fala de ego, né? O ego, nesse sentido, é quando o colaborador, ou quando o CEO, ou quando o pessoal ali da gestão da empresa vê as métricas com ego. O que é ver as métricas com ego? Pô, eu não vou rodar NPS quando eu tiver problema aqui no meu backbone, porque eu sei que vai vir nota ruim e eu não quero ver nota ruim. É quando o cara está colocando aquelas métricas como se fosse um troféu, como se fosse uma medalha, e ele não está tentando olhar aquilo como viés prático, sabe? Eu vou pegar esses feedbacks negativos e eu vou mudar a empresa, eu vou tomar alguma ação que vai melhorar. Então, o ego é nesse sentido. E aí eu vou pegar um caso aqui, até do Luiz ali da RedSub, eu acho que quase todo mundo deve conhecer, mas de uma situação que aconteceu e foi bastante engraçada, né? A gente estava testando um bot com inteligência artificial com ele, até uns testes que a gente faz com alguns clientes ali que realmente querem fazer coisas disruptivas e tal, e esse bot, ele meio que entrava em alguns grupos e ficava ali tentando encontrar pessoas falando mal da RedSub. E aí, durante o desenvolvimento, a gente foi e mandou dentro desse grupo lá, uma mensagem que não era para ser enviada. Na verdade, foi um erro nosso na hora do desenvolvimento. A gente mandou uma mensagem falando no grupo bem assim, a internet da RedSub é uma porcaria. Inclusive, vocês podem até mandar ali no grupo depois para contar melhor esse caso. Então, assim, eu mandei no grupo do pessoal da cidade lá do Luiz uma mensagem metendo o pau na RedSub. Na hora eu falei bem assim, meu Deus, aí o Luiz vai me matar. Eu tô xingando a RedSub, era para eu estar ajudando o cara, e eu mandei uma mensagem errada falando que a internet da RedSub é uma porcaria. E aí, na hora que eu falei, Luiz, pelo amor de Deus, me desculpa, cara, não percebi aqui não, porque eu queria detectar aquela palavra, né? A RedSub é uma porcaria com um bot, mas eu acabei enviando. Ele falou, não, Alec, que é isso, cara? Isso aí é bom porque outras pessoas vão ver você falando isso e elas vão querer xingar também. E aí eu vou saber quem são os clientes que estão com raiva da gente. Então, percebe a mentalidade livre de ego? O cara não tá ali para receber elogio, ele tá ali porque ele quer receber o trampo. Ele quer saber quem é que tá xingando ele, sabe? Para ir atrás e resolver. Então foi nesse sentido, sabe? Esse ponto eu entendi. Eu só usei a palavra ego para explanar um outro sentido, que é justamente aquele. Quando você contrata um profissional, você tem que ter a confiança de que aquele profissional está no lugar certo, fazendo certo na hora certa. Sim, total. Se você tem essa confiança, então essa confiança ela tem que ser seguida para as soluções. Afinal de contas, você está contratando especialistas em cada área. Sim, sim. Se você não confia no time que você tem, de especialistas, como é que você vai ter autonomia para as decisões?
É que só tem um Se a ponto. solução vem errada, então a responsabilidade é das alterações, não das soluções. É que só tem um ponto, Tiago, nessa questão aí, é porque quando se trata de sucesso do cliente, por ser um tema, por mais que algumas pessoas, né, falam sobre isso, é algo que até então ainda fica um pouco intangível. Então não existem muitos profissionais de sucesso do cliente no mercado, sabe? Que muitas pessoas que ainda estão sendo construídos. Então tem esse ponto aí também. Então é importante sim confiar na pessoa, mas também é importante que exista processos, por isso que a gente falou de processos, de playbooks e tal, porque senão a pessoa vai começar a viajar, entendeu? Não, Vai com começar a fazer certeza, coisa com que, certeza. então, tem que fazer o acompanhamento dessa pessoa, muitas vezes, porque, como eu te falei, existem poucos profissionais de sucesso do cliente no mercado, então, praticamente, vai ter que ser criado, entendeu? E aí, por isso que a gente fez esse webinar, para explicar quais são as principais habilidades, o que ele vai fazer e tudo isso. Com certeza. Show. O Lucas tá ele com a levantou mãozinha a ali mão, também. Jéssica levantou a mão e abaixou, viu, Jéssica? Ah, tá. Oi, tudo bem? Estão me ouvindo direitinho? Vai, E aí, Lucas. Lucas, tudo jóia? Tudo já. Eu fiquei um tempão sem participar de nada, mas eu vou voltar, tá? Eu tava Olha aí, Nós vamos correndo em puxar sua outras orelha. coisas. show de bola. Olha só, eu acho importante falar pro pessoal que, assim, a gente da Blue Fibra, a gente começou agora a montar exatamente a equipe. A gente tá, eu acho que umas 3, 4 semanas realizando isso, tá? Primeiro a gente sentou numa reunião vou dar o exemplo nosso, daqui a pouco o pessoal, né, pode ter uma ideia de como começar. Massa. Primeiro a gente fez uma reunião pensando que a gente queria até dezembro, né? A gente já fez o planejamento estratégico no início do ano, e daí a gente deu uma revisada e queria saber como estava, né, a questão dos números, a questão da satisfação dos clientes. Daí eu conversei com o Kleber, que é o diretor da empresa, né? Falei, ó, a gente precisa fazer um NPS, que esse ano a gente ainda não tinha feito, né? E já tem um sucesso do cliente, e a gente tá nessa questão de querer bater 1000 avaliações no Google, e diferente qual seja o resultado, que se for negativo a gente vai reverter, né? A gente vai entrar em contato com o cliente. Sim. E falei, tá, o primeiro passo, vamos unir a equipe, que eu sou o gestor de atendimento geral lá na empresa, por isso que eu perguntei anteriormente ali. Show. Eu falei, pessoal, excelência e atendimento, indiferente depois que vai cair no CS, né? Eu quero que todo mundo atenda da melhor forma possível, que é aquela forma, né? Como tu gostaria de ser atendido pelo outro. E isso a gente foi botando teste em cima um do outro. E ali perguntando, bem chatão, assim. Eu chego na mesa da pessoa e falo, ó, tal problema, qual a solução? Daí a pessoa me fala qual toda a solução, me explica como tu vai fazer isso, me fala o processo que tu vai fazer isso. Mas eu sou o cliente. A gente explica para o cliente do início ao fim qual vai ser o processo. Ali a gente fez um processo no IXC, de suporte técnico, que primeiro eu abro um atendimento em diferentes setores para o suporte, né? Eu abro atendimento, o suporte faz a configuração necessária. De 48 a 72 horas do suporte realizado, a gente entra em contato novamente para ver se aquilo foi solucionado, o próprio suporte. Foi solucionado, eles finalizam esse atendimento e informam o cliente, ó, foi tudo ok, tu me disse que está normalizado aqui, a gente não fecha o atendimento sem falar com o cliente por telefone, não nada por WhatsApp, é ligando para o cliente. Solucionou? Solucionou, tá. Então a gente fica à tua disposição, né, a Blue Fibra, a gente está aqui para te auxiliar, você paga o serviço para isso, a gente sempre coloca ele, você está pagando o valor para ser atendido, né, você paga para isso, deu algum problema, nos chama. Pronto, depois disso, daí se não é solucionado, a gente abre uma OS para ir na casa do cliente, daí, né, não teve uma solução. Depois disso, de um mês para cá, Então, nossa, eu vou dizer que nem suporte mais a gente está tendo praticamente, a gente já está resolvendo tudo quanto antes. E daí o sucesso do cliente, ele entra naquela parte ali quando deu tudo certo, né, ou tudo errado também, vamos dizer assim, ele entra em contato, mas só para fechar essa chave, sabe, desse atendimento todo. Que legal. Assim, não deu certo nada, vamos para a pior hipótese, não deu certo nada. Daí entra o diretor junto com o TI. Que daí aquele cliente, ele não sai sem uma solução daquele atendimento, né? Que daí foi o que eu falo pro Kleber. Se não selecionar o cliente, vamos cancelar ele sem multa, porque a gente não tá conseguindo solucionar ele, né? Então a gente tem que fazer alguma coisa. Daí quando fala que vai cancelar sem multa, o pessoal já corre, né? Não. Ali. Daí eu já fui de outra forma para Que legal isso aí que vocês fizeram. Muito bacana, viu, Lucas? Mas percebe, né, Lucas? Tu levou um conceito, por mais que,
eu vi que tu teve uma distinção ali, né? Pô, a gente está fazendo isso e só vai para o CS se der tudo errado. Mas percebe que tu colocou toda a filosofia de CS embutida na empresa, né? Então, putz, se tá todo mundo pensando em CS, obviamente que vai se colher frutos em qualquer setor da empresa que pense em CS, né? Então, por mais que essa demanda não está chegando na pessoa de CS, mas pode ver, tem um dedinho ali da filosofia de CS no outro setor que está melhorando o todo. Não sei se tu concorda. Sim, e principalmente assim, a gente não começa mais atendimento sem ler o atendimento anterior. O cliente, ele precisa entender que a gente já falou com ele antes, né? Tipo assim, olha, que tu entrou em contato conosco semana passada, vi que tu tava com problema de abrangência de sinal, certo? E eu vi que o Edson, ele falou com você sobre a abrangência de sinal, que acima de 50 metros quadrados não pega. O problema voltou a acontecer, voltou. Então a solução é um roteador a mais, que eu realmente não vou conseguir além. Isso é uma capacidade do equipamento. Te dei um N motivos, né? Então a gente sempre toca no anterior, mesmo que o problema seja outro. Porque a gente entende que o cliente vai fingir que é um outro problema, aquele problema que a gente já falou antes, né? Cara, igual na questão... Que legal. Outro inimigo do nós provedores, que eu já trabalhei outro provedor, né, como eu já disse, é aquela questão até do próprio IPTV, né, a princípio. Daí até isso a gente entra no sucesso do cliente. A gente fala, amigo, não cancela com a gente, né, que eles já chegam dessa forma, né. Eu quero cancelar, quero... Primeiro, a gente sempre fala que não é para falar para o cliente que a culpa é dele, o IPTV é ele que... Não, isso não pode, que o cliente, ele só troca a internet e não troca o IPTV, né. O IPTV, ele não quer cancelar. A gente fala, nós temos o Watch Paramount, né, que a gente dá como aplicativos, mas tem Globoplay, com um canal gratuito para isso. A gente fala, teste YouTube e tudo mais, testa, vai testando, né, pega a norma ali da Anatel, eu te dou o nosso protocolo aqui na Anatel, que é tudo certinho, rodou certinho, rodou, e tudo isso por telefone, é muito importante os colegas aqui de provedores entender que tu tem que falar com o cliente por ligação, por WhatsApp, experiência da Blue Fibra, às vezes o cliente ele nem lê todo o texto que tu falou, né? Se ele não pode atender, que alguns não podem entender, manda áudio. Se o cliente está te chamando para suporte técnico, ele vai te ouvir de alguma forma. Lá a gente fala, o cliente, eu não posso falar por áudio só por ter, sabe que horas pode falar por áudio? É só às 19 horas, então às 19 a gente fala contigo, tá bom? Perfeito. Ali a gente não tem atendimento mais só por mensagem, tem que ter áudio com o cliente. Eu acho que é uma forma que tu acha que é burocrática, que teu funcionário não vai querer, mas é uma coisa que eu digo assim, é meio até que pesada. Eu falo, gente, aqui não é uma instituição de caridade, a gente é uma instituição lucrativa. A gente precisa entender que você foi contratado para atender. Então, tu precisa falar com o cliente por voz também. Total. Então, é isso aí. A gente dá uma dosada aí, né, na forma de falar para o funcionário para ele não se sentir tão coagido. Mas a gente faz de uma forma que tudo rode nesse sentido que vocês estavam falando. Show. Legal. E aí tu garante que tu tem uma instituição muito mais responsiva, né? Igual você falou, que se adequa ao cliente, né? Que é um customer centric, né? O cliente ele tá no centro e a empresa ela se acomoda ao redor do cliente, não o contrário, né? Não é o cliente se acomodando à estrutura da empresa. Legal pra caramba, Lucas. Muito obrigado aí pelo relato, cara. Show de bola. Também é um baita de um depoimento que os provedores podem testar, né? Quando eu digo podem aplicar e falar que dá resultado, eu digo, peraí. É muito complicado, porque quando se trata de Brasil, meu amigo, você, no mesmo estado, já muda quando se trata de ser na capital, ser no interior, ser num bairro específico. São tantas variáveis envolvidas, variáveis, realidades, se no canto é mais concorrente ou não, eu não sei, é tanta coisa envolvida, mas esse processo aí que o Lucas falou, muito, muito interessante, a forma como atendimento, a forma como resolve, né? Porque essa que é a grande questão, realmente, resolver o problema ali do cliente, né? Seja lá como for. Seja, inclusive, demitindo o cliente, né? É uma forma de resolver. É fazer o cliente não continuar sentindo aquelas mesmas dores. Tem a Jéssica aí agora. Sim, exato. Foi Bianca que levantou a mão aí. É porque tá no nome. Vai, Bianca. Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Boa noite. Complementando, assim, algumas informações do Alec e do Edson, né? Quando a gente contrata ou começa a montar um setor de CS dentro da empresa, assim como eu estou montando aqui dentro da empresa onde eu estou, aqui no Maranhão. Primeira coisa que eu falei para a pessoa que eu escolhi foi que ela, de fato, seria a advogada do cliente. E a empresa, ela tem que entender que os diretores, tá? Diretoria, gestores, têm que entender que esse CS, ele vai confrontar
as situações que ocorrerem dentro dos setores da empresa, né? Porque ele precisa de um bom relacionamento com o cliente, e para isso vai ter que confrontar algumas pessoas. Então, uma das primeiras coisas que eu pontuei com a equipe foi isso. Vai existir um confronto, mas pensando no foco do cliente. Não dá para levar para o lado pessoal o que quer que aconteça. Então, diretoria e gestores têm que estar bem alinhados nessa questão, porque senão vai começar a ficar doído, vai empatar o processo. O provedor, quando quer implantar isso, ele já tem que ter esse tipo de visão. Se a cultura também não estiver forte dentro da empresa, o CS não adianta de muita coisa. Então, saber realmente ter os playbooks, bacana, a gente pode montar os playbooks, mas cultura dentro da empresa e alinhamento de gestão e diretoria tem que estar tinindo. Então, assim, é uma das coisas só para pontuar mesmo com vocês quem vai montar. Show de bola. Esse ponto que Bianca falou, inclusive, tipo assim, teve a pergunta, né, no podcast lá da Fiber School, que também foi gravado agora, quando eu tava lá em Floripa, o Matheus me perguntou justamente isso, tipo assim, eu quero começar um setor do sucesso do cliente aqui no provedor. Por onde eu começo? Aí a resposta que eu dei foi exatamente essa. Primeiro, começar pelos sócios e pelos diretores. Tem que abraçar a causa. Sabe por quê? A pessoa acabou de entrar na empresa. Aí aquele gás, né? Quer mostrar serviço, quer mostrar trabalho, acabou de entrar. Aí já logo dá de cara com o conceito de sucesso do cliente, que é uma parada, tipo, mágica, né? Tipo, toda empresa deveria fazer isso, né? Se preocupar com o cliente, com a experiência e tal. Então a pessoa já começa naquele fogo. Aí já mete mais gasolina, que é o conceito de sucesso do cliente. Aí ele começa a estudar. Aí faz curso, faz treinamento, vai para não sei para onde, treina e tal, estuda, lê livro. Aí, massa, quando ele vai aplicar na empresa, é tipo uma chamazinha ali, aí chega o supervisor dele e abafa. É por isso Sabe? que aqui, quando a gente montou, eu falei, o CS é prioridade em qualquer setor de vocês. Sim. Então, tu precisa alinha dentro das reuniões, apresenta os dados, vamos ver onde pode melhorar. Opa, tá bacana os resultados, vamos seguir, vamos só aprimorar aqui. Mas é isso. Então, assim, quem pensa em montar o CS dentro da empresa tem que compreender esse primeiro ponto. Inclusive um ponto é que quando você começa a aplicar o CS, por exemplo, quando você aumenta o NPS, você automaticamente vai aumentar o teu número de indicações. Com o NPS ele vai fazer isso. O aumento do número de indicações, uma redução no número de suporte. Aí quando você mostra, por exemplo, no final lá, os resultados, tinha esses detratores, agora a gente diminuiu a quantidade de detratores, tinha esses problemas aqui, a gente conseguiu resolver. Quando você mostra isso para todo mundo, aí começa essa cultura, começa a abraçar a causa, porque agora todo mundo tá vendo os resultados, aí começa, CS faz sentido, legal, aí você vai incorporando. Mas primeiro, precisa começar por esse ponto aí que você disse, Bianca. Vai, Tem um ponto, assim, tem um outro lado da moeda que, é lógico, quanto gestores, a gente tem esse modelo de pensamento em que a gente pensa sempre que as decisões, elas precisam descer de cima para baixo, né? Eu vivi em um cenário diferente e eu acho legal passar, porque nem todo mundo aqui é o dono do provedor, tem vários colaboradores ali dentro do grupo, né? Tem várias pessoas que não têm poder de decisão. E eu lembro quando eu formei, eu fui para provedor, eu cheguei com a cabeça muito inovadora. Eu falei, cara, eu vou chegar ali, eu vou descer o pé na porta, CS agora na cabeça e tudo mais, eu tenho autonomia, vai acontecer, e eu bati nessa barreira a qual vocês estão falando aí, né? Pô, o pessoal que tá ali em cima tá preocupado com o quê? Lançar fibra, não sei o quê, assim, desculpa da palavra, mas tá cagando para CS, né? Então, vai acontecer muito isso. E aí, é até um tema depois para um webinar, né? Como convencer o dono do provedor a se preocupar com o CS. Porque o cara que está ali na base, ele também tem que estar munido de formas de convencer o gestor dele a falar, não, pô, vamos investir nisso aqui. E existem, sim, maneiras, né, de mostrar que o CS faz diferença, né? A internet está abarrotada aí de exemplos e tudo mais, mas é uma coisa que dono de provedor tem muito, mas essa questão do ego, né? Então, assim, eu utilizei muito disso no provedor. Eu pegava o outro provedor e falava, tá vendo aqui, tá com 4.5 estrelas, a gente tá com 4. Então, eu queria machucar o ego ali do dono do provedor, porque eu sabia que dessa forma ele ia emocionalmente se preocupar com o que eu estava falando, sabe? Então, existem alguns gatilhos que quem é colaborador, quem não está
num cargo de liderança, ele pode utilizar, né, para mudar realmente a trajetória daquele provedor. Às vezes a pessoa conhece o CS e ele fala, putz, nós estamos aqui em direção a uma parede, e a gente não está parando, a gente está seguindo reto aqui na parede, a gente vai bater na parede. Eu estou falando para o gestor e ele não abre os olhos, eu tento fazer as coisas, nada acontece. Às vezes eu sou até julgado. Quantas vezes isso aconteceu comigo, né? De tomar uma decisão, fazer uma coisa na mão, não tinha tecnologia, arregaçava as mangas, fazia acontecer, o resultado era mínimo, porque era tudo muito manual, e, putz, todo mundo olhava para aquilo e beleza, vamos lançar a fibra. Eu falo, caramba, velho, não vai mudar as coisas, né? Então, assim, é até algo para a gente depois conversar um pouquinho mais, porque eu acho que tem muita gente que está nesse cenário, né? Que ele precisa convencer o seu gestor a se preocupar com o CS. Mas, assim, existe esse lado da moeda também, né? Nem todo mundo vai ser o tomador de decisão, às vezes tem um sócio, às vezes tem 2, 3, e é legal, né, olhar por essa perspectiva também. Show de bola. Inclusive, Bianca ajuda. Meu Deus. Inclusive, Bianca ajuda bastante a gente quando entra um novo provedor, né? Quem não conhece Bianca, ela é consultora, então ela ajuda os provedores de internet a implantarem esse setor dentro da empresa, ela ajuda bastante, e ela tem a usar a PSP como uma ferramenta para ajudar nesse processo. Bianca, inclusive, ajuda a gente a criar essas etapas que a gente falou, ela faz isso lá no provedor, implantando individual. Olha, conhece uma Bianca. Olha aí, ela. Obrigado, viu, Bianca, inclusive, pela ajuda. Nada. É igual que eu estava falando aqui com a Jéssica, né, que é a colaboradora que vai trabalhar com o Zap PSP e o NPS. A gente vai por partes, né, e a gente sabe que no início não se responde todas as pesquisas, tem todo um processo. Opa, o cliente não respondeu a primeira pesquisa, mas eu vou ligar para ele, vou falar, olha, na próxima visita você vai receber uma pesquisa também, que é importante, a avaliação, tanto para desenvolver a empresa. É todo um processo. Eu brinco que é por partes, igual o Jack Stripador. Por partes. Ótimo exemplo. Funciona, né? Show de bola, Mas, Bianca. se não for devagarinho, uma formiga em marcha faz mais do que um boi dormindo, né? Com certeza. Show de bola. Pois é isso, pessoal. Inclusive, quem quiser ir conversar com Bianca, ela tá lá no grupo do Zap SP News também. Dá um oi lá, Bianca. A gente finalizou, inclusive, passou muito mais do tempo. O tema tava tão bom, tava um bate-papo tão massa, que Passou bastante, né? Passou bastante. Inclusive, obrigado. Eu não sei se todos vocês votaram, mas os temas dos webinars que a gente vai fazer, a gente coloca tanto o cliente da gente no centro que até também no webinar são vocês quem decidem. Então, o próximo tema será votado daqui a 15 dias, eu acredito. Daqui a 20 dias, mais ou menos. E aí eu quero que vocês participem dessa pesquisa também pra gente. A gente vai colocar lá 5 temas, vai ser votado novamente, vai ser toda aquela questão. Por quê? Porque a gente quer que né, possamos... rapaz, um por semana. Não trabalho. Você não tem ideia, rapaz. Eu vou dizer uma coisa, viu? O que a gente prepara aqui, parece resumidozinho aqui, mas, ó, tem toda uma produção por trás para pensar o que a gente precisa falar, como é que a gente entrega valor para vocês. Então, por isso que é um mês, porque justamente a gente pensa em toda a experiência, né, que vocês vão ter durante esses momentos. Então, a participação de vocês é extremamente fundamental para a execução, né, desse projeto aqui com a gente, para a gente gerar uma vez por mês aí cada vez mais valor para vocês. Inclusive, pessoal, estarei agora na Expo ISP, vou dar uma palestra lá. E qual que vai ser o tema? O tema vai ser justamente experiência do cliente para os provedores de internet. A gente vai contar alguns cases, vai contar aplicações práticas, muita coisa. E eu espero que vocês estejam lá, encontrar vocês pessoalmente, né? Eu já estou cansado de toda hora ter que ficar aqui pelo Meet. Eu quero encontrar vocês lá. Então, estejam lá na Expo. Vamos para a Brint. Eu vou te falar que eu tô conversando aí e muito provavelmente, não sei ainda, não sei se vai realmente dar certo, mas também parece que vai acontecer aí um encaixe aí numa palestrazinha aí também na Brint, viu? Então, estarei lá também, muito provavelmente, né, Ale? Vamos ver. Vamos conversando. Já na Expo já vai dar certo. Já tá confirmado, inclusive. Show. João falou poderíamos ter uma falando sobre o Notion, como vocês utilizam sugestões de produtividade. Isso foi um dos temas que foi colocado lá, não foi?
Foi. Dos 5 que a gente colocou lá no WhatsApp para ser votado, esse daí foi um dos que foi colocado. Na próxima votação a gente vai colocar de novo e vota nele E evangeliza, né? E evangeliza, tenta fazer convencer os outros a votarem. O mais votado é o que é o tema do webinar, tá? Então, quando tiver a votação, a gente vai fazer desse mesmo jeito. E esse tema aí é um dos que tá lá. Inclusive, a gente usa bastante. Show de bola. Pessoal, beleza, muito pessoal? obrigado por ter ficado aí com a gente 1 hora e 40 minutos, né? Não é? Foi legal demais. E até o próximo aí. Vamos ver o que é que vai aparecer de tema aí no próximo. Obrigadão aí para todos vocês. Valeu, pessoal. Boa noite. Até mais, boa noite, tchau, tchau.